Sou fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Olá, gente! Hoje nós vamos tratar de um assunto complicado, certo? Mas eu sou nordestino e posso perfeitamente colocar essa questão, que é uma questão nossa, certo? O nordestino é místico, ele é místico, sim. Se você pensar bem, o brasileiro, de um modo geral, é místico. Mas o nordestino é mais místico. Ele busca figuras, busca soluções mágicas para seus problemas. É o catimbó, é a curandeira, aquelas coisas místicas que o homem procura para poder se defender das arbitrariedades naturais. Eu estou falando de seca, né? Uma região que sofre muito, naturalmente busca soluções. Quando não tem o amparo legal do governo, do Estado, quando tem a injustiça correndo atrás dele, ele está sempre buscando quem? Deus. Minha mãe era religiosa, muito religiosa, e costumava dizer, tudo que Deus faz é bem feito. Como eu era um moleque sapeca, eu ficava pensando, mas será que Deus quer que essas criancinhas morram de fome? Por quê? Se tudo, e ela dizia que tudo dependia de Deus, Deus é que resolvia todas as questões, na minha cabeça eu dizia, puxa vida, ele não tem tempo para nada. Se ele tem que resolver, só aqui nesse Nordeste tem coisas terríveis. E, bom, mas eu estou falando isso porque o meu tema de hoje tem a ver com essa questão do fanatismo religioso. Eu podia falar de Antônio Conselheiro, eu podia falar de Padre Cícero, que é uma figura controversa. Essa história de Padre Cícero era padre, sim, mas era político também, sim. Ele era um pouco, sei lá, religioso, fanático. Existia fanatismo, sim, certo? Muitas das guerras que ocorreram ali no Cariri tinha o dedo do Padre Cícero, mas tinha o dedo também desse misticismo, essa guerra santa. Lá no Cariri aconteceu, sim. Enfim, coisas que o Nordeste tem. Muito bem, aí uma vez eu ia fazer uma matéria lá em Paulo Afonso, no interior da Bahia, né? Eu já tinha vindo de Feira de Santana, já tinha vindo de Ilhéus, etc. Tá? E fui lá. Paulo Afonso era a minha meta. Só que cheguei à tardinha, quase noite, parei em Santa Brígida. E Santa Brígida é aquela cidade onde a Maria Bonita casou aos 15 anos com um primo chamado Zé de Neném, que era um farquista. Era um cara que não estava nem aí com a Maria, com a menina Maria. Deixava a menina Maria em casa e trocava, parece aquela música, me trocava pela orgia, faltava sempre com a sua companhia. Lembro-me agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher. Muito bem, e a Maria, lógico que, num determinado momento, ela deu o salto e falou, não, aqui não, neguinho, peraí. E foi com Lampião. E foi viver com o amor da vida dela. Aquela figura que ela sempre amou muito,
mesmo sem conhecer. Essa é a verdade. Já na época de Santa Brígida, quando morava lá com o Zé do Neném, gostava de farra. E eu vou falar sobre isso já. Então, ela falou, não dá, essa vida não dá. Era uma mulher destemida, certo? Essa história de dizer que ela segurava, não deixava o Lampião fazer as coisas, não é bem assim. Mas ela era uma mulher que sabia controlar as coisas, certo? Um dia eu vou falar o capítulo A Mulher no Cangaço, certo? De uma forma mais forte, para explicar coisas que elas me contaram. Elas, quando eu digo elas, eu estou falando da Cila, estou falando da Dadá e outras. Bom, mas voltemos para lá. E eu estava em Santa Brígida, eu parei e fui para um hotelzinho. Cheguei no hotelzinho, a mulher me ofereceu um café. Eu fumava na época. E ela me deu um café naquela quenga de coco. Vocês sabem o que é quenga? Nordestino sabe o que é quenga e quenga de coco, certo? A quenga é a prostituta que eles falam, né? E quenga de coco é aquela metade de um coco que ele raspa tudo e forma ali um recipiente para você tomar café. E ela me deu aquilo, em seguida, ato contínuo, eu fumava, viciado, fui acender um cigarro e ela falou, não, pelo amor de Deus, aqui não faça isso. Quando ela disse aqui não, ela não quis dizer aqui na minha casa, não. Aqui em Santa Brígida, mas eu não entendi. Eu entendi como aqui não, na casa. E parei. Ok, respeitei. Eu imaginei, bom, vai pegar fogo nisso aqui. Paciência. Aí o que eu fiz? Eu tomei o café, acabei de tomar o café, e fui lá fora. Saí do terraço, fui lá fora, ali num caminho de terra que dava acesso à cidade. Eu estava na beira da estrada. Aí, quando eu resolvo acender um cigarro lá fora, corre um moleque em minha direção. Não, seu Zé, aqui não pode fumar. Mas como aqui? Que lugar que pode fumar? Pensei com meus botões. Mas eu falei, bom, tinha uns capins secos, estava bem que ele ficou preocupado de jogar o cigarro ali e pegar fogo. Ok, paciência. Deixei o moleque lá e corri e fui andando ali, fui me distanciando e buscando o lugar mais apropriado para fumar. E quando eu achei, resolvi acender o cigarro. E mal tinha acendido, já corre aquele mesmo moleque, correu de lá de longe em minha direção. Seu Zé, não pode fumar. Eu falei, como não pode fumar? Por que não pode fumar? Porque meu padrinho não quer. Que padrinho? Eu pensei que fosse Padre Cícero. Não, meu padrinho. Mas que padrinho? Meu padrinho Pedro Batista. Você não conhece? Eu falei, eu conheço daquele tal. Eu conheço não, eu quero conhecer. Onde é que ele mora? Onde é que é? Ele mora lá em cima, no céu. Mas ele deixou as ordens aqui pra gente. Ok. Aí eu quis conhecer o Pedro Batista. E conhecer Santa Brígida. E foi aí que eu escrevi esse livro, Santa Brígida, ok? Tá aqui, ó. Eu fiz um pouco de romance, certo? Porque depois eu comecei a querer entender quem era esse Pedro Batista, quem era essa figura. E fiquei procurando, fui até o santuário dele, a casa que virou um santuário. Quando eu cheguei na casa dele, eu vi fotografia do Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido presidente, ou era, ia ser, foi presidente. Tinha a foto do Juscelino Kubitschek, tinha foto do Carlos Lacerda, tinha foto de um monte de figuras, as mais diferenciadas ali naquela casa. E já pensei com meus botões, esse cara é um cara esperto, ele conversava com todas as correntes. Aí fui atrás e realmente comecei a entender a história desse cara. O Pedro Batista foi um cara que morava em Alagoas. A infância dele não é conhecida. E no livro eu coloco a infância dele no engenho de cana-de-açúcar.
Porque eu conheci isso, eu convivi com isso, então eu botei um pouco de mim ali como se fosse ele, Bom, o livro depois vocês leem inteiro, porque é interessante por isso. Bom, aí ele em Alagoas era caixeiro viajante. Um cara deixou de pagar um dinheiro para ele, houve uma desavença e ele matou o cara. Matou. E naquela época, você para se livrar da polícia, você tinha que atravessar a fronteira. Atravessou a fronteira, estava livre. E ele caiu fora, atravessou a fronteira e chegou no território da Bahia. Ele estava fugindo da polícia. E fugindo bastante. Fugiu cada vez mais. E foi embora. Aí, o que aconteceu? Ele, no mato, dormiu, teve sonhos. Segundo ele, teve sonhos com Deus. Deus ou a uma figura parecida com Deus, que o aconselhava a fazer ações bonitas, ações legais, para tirar o pecado do assassinato dele. E ele foi andando, foi viajando, foi andando a pé, pedindo esmola para poder comer. A barba dele ficou bem maior do que essa minha. Isso aqui é um remédio de babá. Mas a dele ficou grande. Tem até a foto aqui, Mas não é dele, mas é uma figura parecida. A barba ficou assim, cresceu. Quando cresceu a barba, ele começou a passar nos lugares e as pessoas começaram a olhar para ele. Bom, aí o povo começou a querer entender quem era essa figura. Aí começou a haver seguidores do cara. Isso é próprio dessa região, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Aí começou a ter seguidores. Aí as pessoas começaram a acossá-lo, não coçar, mas acossar, para que ele pudesse fazer milagres, para que ele pudesse curar feridas, etc. Tá? E ele começou a fazer isso. O nome dele cresceu, e ele foi se expandindo, e ele foi crescendo, até que um dia, isso levou muito tempo, ele ficou meses no mato, ele já estava de cabelo comprido, de barba comprida, etc., quando passou por esse lugar chamado Santa Brígida. A população, alguns populares já chegaram a ele e disseram: meu padrinho, porque já começou a ser padrinho, meu padrinho, o senhor precisa salvar Santa Brígida. A sua missão é em Santa Brígida. E ele já estava assim a 6, 7 quilômetros de Santa Brígida. Porque lá você não sabe o que acontece, meu. Lá é terrível. Tem bailes, nos bailes tem morte, o pessoal bebe, é uma loucura total. É uma loucura. O senhor não sabe o que é Santa Brígida. O senhor já ouviu falar na história de Sodoma? Como é? Sodoma. Lá, é a Sodoma brasileira. Certo? Muitas coisas terríveis que acontecem lá. O Pedro Batista assumiu a postura do cara que ia resolver o problema de Santa Brígida. A fama dele já estava enorme, e quando ele entrou em Santa Brígida, já foi festa. Chegou o homem, chegou o Salvador. Aí ele começou a reunir as pessoas. Reuniu, juntou a cidade. Criou um tipo de artifício que envolveu toda aquela população, e mais do que isso, a fama dele começou a crescer e as pessoas começaram a migrar para Santa Brígida. Aí Santa Brígida começou a crescer, e o prestígio dele cada vez mais, e o povo começou a se unir a ele. Aí ele começou a tomar decisões. Proibiu o fumo, proibiu a bebida, proibiu
os bailes, onde o Zé de Neném ia. A verdade é que a época era outra, né? A época era outra, a época do Zé Neném e a época do Pedro Batista. Mas lá naquela época era uma coisa terrível, eram muitos bailes e dava briga, era morte, uma morte por semana, era uma loucura. Ele conseguiu, através de proibições, acabar com tudo. E começou a criar uma cooperativa. Ele resolveu comprar um sítio e falou, nós vamos pagar isso. E com o trabalho realmente foi pago, porque a lavoura cresceu, ele criou uma lavoura, aí a sobra e aquilo tudo era distribuído na cidade, e o que sobrava ia para vender na feira de Jeremoabo. Então cresceu muito, o Santa Brígida, surgiram muitas casas que eles faziam mutirões para construir para aquelas pessoas que chegavam. Foi uma coisa de louco. O crescimento da cidade foi muito grande, muito grande. E o Pedro Batista conseguiu unir a cidade, mudar a fisionomia. Não era cidade ainda, era vila. Depois se transformou em cidade. Certo? E hoje, até hoje, Pedro Batista é cortejado ali. Por isso é que eu escrevi. Mas eu não vou contar para vocês como é que foi o final dessa história aqui. O final é interessante, entende? É interessante porque eu ligo uma figura que ele teria conhecido no sítio, certo? E que depois essa figura terminou descobrindo, porque a fama dele cresceu muito. Eu contei essa história para mostrar para vocês que realmente existe um fanatismo religioso muito forte no Nordeste. E às vezes isso é negativo, entende? Por que é negativo? Porque muitas vezes as pessoas se valem da religião para se aproveitar das coisas, certo? É muito comum você ver, não estou citando apenas uma religião, inclua a Igreja Católica também, certo? Religiosos católicos que também se aproveitam da situação, como outros evangélicos, espíritas, etc. Existem pessoas de bom caráter e existem pessoas que se infiltram para ganhar. E existe aos montes, infelizmente existe. E essa é a preocupação que todos nós temos que ter. Não aceitar o envolvimento religioso para outras atitudes belicosas, perigosas, entende? Porque Deus é usado das formas mais variadas, certo? Se você buscar na história do Brasil, você vai encontrar muitas figuras que usaram, de certa forma, a religião para outros intuitos, certo? É por isso que hoje eu resolvi falar da terra da Maria Bonita, certo? E veja, essa história da Maria Bonita de ter largado o Zé de Neném é porque já naquela época o Zé de Neném fazia isso naquela cidade que era a Sodoma brasileira, ou a cidade onde existia a farra, as grandes farras, onde o Zé de Neném participava. E a Maria Bonita não gostava. E por não gostar, a Maria Bonita se mandou para Paulo Afonso e encontrou o seu caminho. O seu caminho se chamava Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. É isso aí, minha gente, continuamos a luta. Eu tenho uma informação maravilhosa para dar sobre meu livro Raízes do Cangaço. Primeiro que livrarias portuguesas estão interessadas em colocar nos seus estandes o livro Raízes do Cangaço. E por que elas estão interessadas? Porque eu falo da colonização portuguesa, eu falo daquelas batalhas, daquelas arengas, daquelas rebeliões que ocorreram por causa de uma colonização mal feita. E Raízes do Cangaço vão buscar essas raízes que levaram a rebeliões
rebeliões de escravos, rebeliões de indígenas, rebeliões várias naquela região, certo? Então, os portugueses estão interessados sim. Mas tem uma notícia mais interessante ainda. O meu livro vai ser traduzido para o francês. Uma professora, que ela é editora também de livros, né? Ela vai... Eu ontem estive em contato com a professora Mirelia. Essa professora é da Universidade de Rennes. E eles querem que eu vá fazer uma palestra lá em Rennes sobre o cangaço. Na cadeira de História da Universidade. Interessante isso. E, através da Mireille, eu conheci a francesa, aí de Paris, entendeu? Uma estudiosa de assuntos brasileiros, que se interessou e vai fazer a tradução do nosso livro. Agora eu falo nosso, porque é meu, é de vocês todos, vocês é que são maravilhosos e que me levaram a fazer tudo isso, certo? Então, essa francesa, eu vou me encontrar com ela. Eu não sei se em Paris, porque agora aqui está mais fácil dar umas voltas. Daqui até Paris eu levo 3 horas de trem, e que é uma maravilha. Eu não sei se eu vou me encontrar com ela lá, ou se ela vem aqui, talvez ela venha a Marselha, para a gente se encontrar e discutir essa questão. Então, isso é muito bom porque é uma forma de você expandir o cangaço. E uma alegria muito grande, porque o autor gosta disso, certo? Não é só a questão financeira, não é. É principalmente isso, é o retorno, certo? Eu tenho recebido informações maravilhosas do meu amigo Omar Torres. Eu chamo Omar Terra e ele fica feliz porque ele diz que é da terra que ele nasceu. Você é sertanejo danado, cara muito bom. Bom, mas o meu livro está sendo adotado em escolas de perto de Curaçao, certo? Ele está sendo adotado em escolas, porque lá eles podem fazer isso. E adotaram exatamente porque é um livro que traz um pouco de didática, certo? Então, essa questão é super interessante, certo? Enfim, e isso também me leva a alegrias outras. Eu estou escrevendo outro livro, vai ser muito interessante, porque é uma coisa que ninguém nunca pensou, certo? Graças a Deus isso veio na minha cabeça, eu fui influenciado por outras pessoas, certo? E terminei começando, já está na 30ª página, quase 40 páginas, mas interessante o assunto. Depois eu falo sobre isso, agora não. Agora, por enquanto, nós estamos com as raízes do cangaço se expandindo pela Europa. E a minha filha, que fala o inglês correntemente, que escreve o inglês, que está aqui na Irlanda, ela já disse, não pai, vamos fazer a tradução para o inglês. Não é interessante você fazer tradução por nativos do Brasil, certo? Que falem inglês. O importante é você pegar pessoas do continente que tem uma visão histórica diferente e que pode adaptar tudo aquilo que você escreve à situação da região, como vai acontecer com os franceses. Essa moça, ela vai pegar o livro e vai discutir comigo as transformações que podem ser operadas para adequá-lo à consciência, à inteligência francesa, à forma de ver do francês, do livro. Aliás, já teve livro aqui, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, ela escreveu Os Bandidos Honestos, em francês, naturalmente, Les Bandits Honnêtes, que fala de lampião, que fala de cangaço. Então, essas histórias todas me tiram um pouco da tristeza de ver tanta gente impedida de fazer as coisas por causa da Covid. E eu espero,
sinceramente, que mude um pouco. Parece que no Brasil as coisas estão melhorando em relação a este assunto, Covid. Porque pessoas inteligentes estão batalhando no sentido de destruir esse mal e fazer com que as coisas voltem à normalidade. E na hora que voltar, eu vou fazer um passeio grande pelo Nordeste. Eu vou conhecer pessoas que eu não conheço pessoalmente. Eu só conheço as pessoas aqui. Mas pessoas que estão tão íntimas minhas que a impressão que eu tenho é que eu já o conheço. O Roberto Santos, para mim, é um cara, eu já sei quem é, porque a gente conversa sempre. O Geraldo Antônio também, o Cizinho também, o Severo, o Manuel Severo, do Cariri, coisas boas que eles fazem lá também. O Cangaço Eterno, o Elton, o Tiago, enfim, Cangaço, Odisseia no Cangaço, enfim, essas coisas todas me alegram profundamente. Um grande abraço para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau. Em cada grão de areia, um pedaço de miséria. Um pedaço de miséria em cada grão de areia. Meu sertão, terra sofrida, onde morre a esperança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. E o cipó de aroeira vai dar no lombo de quem mandou dar. Liberdade é teu fuzil.